No nosso cantinho da fé de hoje, nós vamos falar sobre uma das coisas que mais nos prejudica na relação com Deus: a dúvida. Quando nós temos dúvida, o inimigo se aproveita dessa dúvida para atacar pontos fracos da nossa vida. E muitas vezes nós somos assolados pela dúvida. E quando a dúvida impera, a fé fica deixada de lado. E eu peguei ontem à noite para estudar um dos heróis da fé e eu gostaria de passar a historinha dele para vocês, que é Gideão. Vejam só, Deus escolhe Gideão para liderar o povo dele contra os midianitas. Deus aparece para Gideão. Primeiro aparece um anjo. O que eu estou lendo está em Juízes 6. O anjo do Senhor aparece a Gideão e diz: você é corajoso e o Senhor está com você. Aparece um anjo na sua vida e fala: você é corajoso, o Senhor está com você. E todos os dias esse anjo aparece. Seja na forma de uma pessoa, de uma palavra, de uma mensagem, de um escrito, de uma leitura. Aí Gideão fica meio apavorado, porque ele vem da família muito pequena. O Senhor Deus ordena a Gideão. Agora ele já não está falando, ele está ordenando. Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu que estou mandando que você vá. Veja, Deus manda Gideão ir. Gideão respondeu: Senhor, como posso liberar Israel? A minha tribo é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Aqui já começam as desculpas. Mas quem sou eu para falar de Deus? Quem sou eu para falar de Jesus? Quem sou eu para dar uma palavra amiga? Ah, hoje eu não posso. Ah, hoje eu tenho um compromisso. Mas Deus responde: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se fosse um só homem. Deus falando com Gideão. Aí Gideão vem e faz o seguinte: ele duvida da palavra de Deus e coloca Deus à prova. Se tu estás contente comigo, então me dá uma prova que és tu mesmo que está falando. Aí Gideão vai para a casa dele, coloca um carneiro, um pão sem fermento, coloca tudo dentro de uma cesta. Aí o anjo ordena a Gideão: coloque a carne, o pão nessa pedra e derrame o caldo em cima. O que acontece em seguida? O anjo vem e queima tudo. Aí ele começa a... Opa, é Deus que está falando comigo. Ai de mim, meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Deus vem de novo. Não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Aí Gideão faz o seguinte: Deus ordena que Gideão destrua todos os altares dedicados a Baal e a deusa Aserá. Aí Gideão, ele constrói um templo para Deus e depois ele destruir o templo de Baal e de Aserá, novamente a dúvida ataca Gideão. Ó Deus, tu disseste que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo.
Se de manhã o orvalho tiver molhado, somente a lã, e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo que tu realmente me usarás para libertar Israel. Ele fala para Deus, tá bom, o senhor quer que eu liberte, o senhor vai me dar uma prova. O que acontece? Na manhã seguinte, ele se levanta, espreme a lã, sai água e o chão intacto. Aí, de novo, Gideão fica com a dúvida e diz o seguinte: não fique zangado comigo, mas deixa que eu lhe fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça uma prova com a lã. Dessa vez a lã tem que ficar seca e o orvalho molha o chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Então Gideão pediu prova para Deus. 1, 2, 3, 4. E Deus, nas 4 vezes, honrou Gideão. E quantas vezes a dúvida nos abala, né? Quantas vezes a dúvida nos deixa, né? Ah, não sei se eu vou fazer isso. Conselho, fé. Se existe um elemento que liga o homem a Deus, é a sua fé. Exercite a sua fé. Comece a fazer coisas pequenas. Das coisas pequenas, comece a fazer coisas maiores e logo, logo você estará fazendo coisas extraordinárias. Essa é a minha palavra de Deus para você. É o cantinho da fé. Né? Gideão precisou colocar Deus à prova. E todas as vezes que Deus foi colocado à prova, Deus respondeu. E Deus vai clamar, vai ouvir suas orações. E se você pedir prova dele, ele te dará e você conseguirá aquilo que você tanto almeja. Grande beijo no coração de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa passagem. Que Deus abençoe. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje vamos tratar no nosso canal de um tema bem interessante. Hoje nós vamos falar sobre o Instituto do Desaforamento. Mas antes de falarmos sobre o desaforamento, é melhor nós darmos uma olhada nas questões da competência. No processo penal, a competência se dá em razão da matéria, do lugar e da pessoa. O primeiro critério da competência é o local da consumação da infração penal. E no caso da tentativa, o local onde foi praticado o último ato de execução. A competência e razão da matéria, como o próprio nome diz, é inerente à matéria a ser julgada. Temos como exemplo a questão dos menores, que é subordinada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e ao tema que trataremos hoje, que é o do Tribunal do Júri. E temos também uma questão muito controvertida, que nós acompanhamos discussões acaloradas na internet, sobre o chamado foro privilegiado. Certas pessoas, por força da Constituição Federal e em razão do seu cargo, são julgadas em tribunais diferentes e não no juízo comum. Particularmente, expondo a minha opinião sobre a questão do foro privilegiado, eu sou absolutamente favorável à manutenção do foro privilegiado. Porque se nós deslocarmos o processo de uma pessoa influente para o juízo de primeiro grau, certamente correremos o risco do juiz de primeiro grau sofrer interferências, sofrer ameaças ou até mesmo chantagens. Sem contar que, quando falamos do foro privilegiado,
a chance de condenação do réu no foro privilegiado é muito maior do que, por exemplo, na justiça comum ou no tribunal do júri. Há muito tempo atrás, o pai de Maitê Proença, que era promotor e matou a esposa, ele abriu mão do foro privilegiado para ser julgado pelo tribunal do júri. Nós vimos e acompanhamos o caso do julgamento do mensalão, onde praticamente todos os acusados foram condenados pelo chamado foro privilegiado. O que nós precisamos é aperfeiçoar o instituto do foro privilegiado. O que nós precisamos é que o foro privilegiado ele ganhe mais juízes, ele ganhe mais promotores, mais procuradores, mais desembargadores, mais ministros. E quando falamos sobre competência, 3 princípios estão em jogo. O primeiro é o princípio do juiz natural. E quando eu falo do princípio do juiz natural, me lembro do meu professor Walter Piva Rodrigues, hoje desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ensinava sobre o juiz natural que o réu tem o direito de saber de antemão quem será o juiz que irá julgá-lo. Nunca é demais lembrarmos que, no nosso país, é proibida a criação dos tribunais de exceção, como aconteceu, por exemplo, no julgamento dos nazistas no Tribunal de Nuremberg. O segundo princípio é o princípio da imparcialidade, que fundamentará, muitas vezes, o pedido de desaforamento. Aqui, para quem está estudando para concurso, para exame da OAB, o desaforamento é um instituto próprio, específico, único do Tribunal do Júri. Em terceiro lugar, além do princípio da imparcialidade do juiz natural, nós devemos lembrar que os crimes dolosos contra a vida, que são o homicídio, o aborto, o infanticídio, a instigação, o auxílio, o induzimento ao suicídio, por força de disposição constitucional, eles são julgados pelo Tribunal do Júri. O único caso em que o Tribunal do Júri não prevalece sobre os demais foros é o caso de foro privilegiado. Isso significa que, se alguém cometer um crime contra a vida e tiver foro privilegiado, será ele julgado pelo foro privilegiado. Um dos exemplos que nós tivemos foi o caso do promotor Igor, que foi julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo Tribunal Pleno, composto dos 25 desembargadores mais antigos do tribunal, onde ele restou condenado à unanimidade. E eu separei esse tema e aproveito para dizer que alguns crimes que não são de competência do júri podem sim ser julgados pelo Tribunal do Júri. É o que nós chamamos de conexão. Um crime ligado a outro crime. Por exemplo, o homicídio com ocultação de cadáver. Tanto o que praticou o homicídio quanto aquele que ocultou o cadáver, ambos serão julgados pelo Tribunal do Júri. E quando nós falamos de desaforamento, nessa nossa pequena aula, nós devemos nos lembrar que existem 2 erros muito comuns praticados na advocacia quando se fala do desaforamento. O primeiro erro é se pedir o desaforamento na primeira fase do júri. Não. O desaforamento somente tem cabimento na segunda fase do julgamento pelo plenário do júri, ou seja, logo após a pronúncia. Em segundo lugar, é um pedido apresentado diretamente ao tribunal,
O juiz ele não tem competência para apreciar pedidos de desaforamento que devem ser apresentados, né, com endereçamento ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos casos dos crimes contra a vida. E eu preparei o material para vocês a respeito do desaforamento e eu gostaria que vocês acompanhassem o que eu preparei. O desaforamento ele está previsto no artigo 427 do Código de Processo Penal. E diz assim o artigo 427: se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri, veja, dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, veja que aqui não é o juiz, é o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da região onde aqueles motivos não existam, preferindo-se as mais próprias. Também nós temos outro dispositivo legal, que é o 428, que diz o seguinte: o desaforamento também pode ser determinado em razão de comprovado excesso de serviço, ouvidos o presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contados do trânsito em julgado da sentença de pronúncia. Esse artigo 428, ele vem em conformidade com a Constituição Federal e em razão da duração razoável do processo e da celeridade da justiça. Mas, afinal de contas, o que é desaforamento? Vamos às fontes, e nas fontes nós tomamos a água limpa. Fernando da Costa Tourinho Filho, ele nos ensina que desaforar é deslocar o julgamento que deve ser realizado no foro onde se consumou a infração penal, que é prevista em lei, para outro próximo. Ou seja, nunca devemos nos lembrar, sempre devemos nos lembrar, que a regra do processo penal, é a do lugar onde o crime se consumou. Outro grande autor, que é o professor Fernando Capês, ele nos ensina que o desaforamento é o deslocamento da competência territorial do júri para a comarca mais próxima, sempre que houver interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri ou sobre a segurança do réu, ou quando comprovado o excesso de serviço. Então, nós temos aqui 3 requisitos. O primeiro, ele é requerido perante o tribunal. Os fundamentos são a imparcialidade do júri, a segurança pessoal do acusado, né? E ele pode ser requerido pelo Ministério Público, pelo assistente, pelo querelante ou mediante representação do magistrado. Uma vez sendo deferido o desaforamento, ele é realizado numa comarca da mesma região. Outro autor que eu gosto bastante, que é o Guilherme de Souza Nutti, ele diz o seguinte: o desaforamento é uma decisão jurisdicional que altera a competência inicialmente fixada pelos critérios constantes do artigo 69 do Código de Processo Penal, com aplicação estrita, ou seja, só cabe no procedimento do júri. Outro autor famoso, que é o professor Eugênio Pacelli, ele diz o seguinte: nunca é demais realçar que todas as situações que ensejam o desaforamento têm o objetivo fundamental de evitar a violação de direitos fundamentais do processado. Desse modo, não se fala em violação do princípio do juiz natural,
maiormente porque o feito continuará sob a presidência de um juiz, estadual ou federal, conforme o caso, e o Tribunal Popular continuará apreciando os crimes dolosos contra a vida. Os principais casos de desaforamento. O primeiro é o interesse da ordem pública, quando, por exemplo, o julgamento perturbar a paz e a tranquilidade da cidade. Quando existirem dúvidas sobre a imparcialidade do júri, por exemplo, quando os jurados estão sob forte influência popular, ou quando houver risco para a segurança pessoal do réu, em virtude de comoção social ou desejo de vingança da sociedade. Nós tivemos, em 2008, uma mudança. Essa mudança, ela trouxe para o Código Penal uma hipótese de desaforamento, que é a de que o acusado tem o direito de ser julgado pelo júri nos 6 meses seguintes ao trânsito em julgado da sentença de pronúncia, se comprovado o excesso de serviço. O que nós falamos e nós debatemos sobre o desaforamento é a questão da jurisprudência. Eu separei uma jurisprudência aqui que deferiu o desaforamento. E os réus eram funcionários públicos e eram um prefeito. E essa jurisprudência, ela diz o seguinte: não se olvida que o réu em crimes dolosos contra a vida deve ser julgado por seus pares no distrito da culpa. Contudo, a lei processual possibilita o desaforamento para outra comarca quando haja interesse da ordem pública, dúvida quanto à segurança do réu ou imparcialidade do júri. No caso em análise, o réu é ex-prefeito e, além da forte influência política que ainda exerce na região, tem relação direta com os componentes da lista de jurados local, eminentemente formada por funcionários públicos municipais, admitidos mediante concurso em caráter efetivo enquanto o réu era prefeito. Esses funcionários trabalharam sob o comando do réu por vários anos, além de estarem ligados a ele por fortes laços de amizade e gratidão, daí plenamente justificado o desaforamento. Anote-se que o crime ocorreu há mais de uma década, por si só não tem força para repelir o desaforamento. Então, se foram citados como precedentes o recurso especial 902.702 de Sergipe, o HC 63.592 de Pernambuco, o HC 34.819 de Goiás e o HC 36.427 de São Paulo. Quando nós falamos do desaforamento, eu gostaria que vocês sempre se lembrassem que as regras do artigo 427 e 428 são restritivas, não admitem ampliação. Outro detalhe que eu gostaria que todos vocês prestassem bem atenção é a questão do endereçamento do pedido. Primeiro momento, após o trânsito em julgado da sentença de pronúncia. Em segundo lugar, ele é endereçado ao Tribunal de Justiça. Qual o principal motivo? A violação ao princípio da imparcialidade dos julgadores. Para que o processo seja desaforado, na petição é necessário a prova dos fatos que levem à conclusão que o tribunal do júri é parcial. Meras conjecturas ou levantamentos ou alguns fatos, por exemplo, como repercussão pela imprensa, não justificam a medida, porque exige-se para o desaforamento prova cabal da imparcialidade dos jurados. Isso não fui eu que falei,
Isso foi o Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 374.713 do Rio Grande do Sul, que foi relator, o ministro Antônio Saldanha Palheiro. E outro precedente foi o HC 91617 do STF, segunda turma, em que foi relator o eminente ministro Celso de Mello. Os requisitos, não vamos perder nunca de vista os requisitos. Interesse da ordem pública, imparcialidade do júri e a sua dúvida e comprometimento pessoal do acusado. Quem pode pedir? Pode pedir o Ministério Público, o querelante, o assistente de acusação, o juiz presidente do Tribunal do Júri, o próprio acusado. De ofício, o juiz pode também requerer, mas sempre fundamentado. Uma questão que surgiu em concurso foi a seguinte: o que é reaforamento? Reaforamento é a volta do processo anteriormente desaforado para o local de origem. Suponhamos que eu pratique um crime em São João da Boa Vista e São João da Boa Vista se comove com esse crime, e minha segurança pessoal está em risco e o meu processo é desaforado para São José do Rio Pardo. De repente, os motivos que ensejaram o desaforamento desaparecem. Há possibilidade de volta ao local de origem para julgamento? O reaforamento não é admitido pelos regimentos internos dos tribunais, mas eu entendo que é possível, em virtude de que, se desapareceu a conduta que deu origem ao desaforamento, naturalmente ele pode ser julgado. Fazendo uma síntese: primeiro, interesse da ordem pública; segundo, dúvida sobre a imparcialidade do júri; terceiro, segurança pessoal do réu; quarto, 6 meses contados a partir do trânsito em julgado da sentença de pronúncia, o réu não foi julgado. Quem pode pedir? O réu, o Ministério Público, o assistente, o querelante ou até mesmo o juiz mediante representação. É endereçado a quem? Ao presidente do Tribunal de Justiça. Esse pedido deve ser devidamente fundamentado, pois a regra no processo penal é a de que o réu seja julgado no local onde ele praticou o delito. Eu espero que essas considerações sejam produtivas para o estudo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. É um tema bem curtinho, mas com algumas questões que já foram alvo de concurso. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Um beijo no coração de vocês. Essa camisa aqui é a camisa da Portuguesa de Desportos, que, se Deus quiser, logo estará entre os times da Série A do Brasileirão. A Barcelusa, né? A Lusa Veneno, se Deus quiser, logo estará entre os grandes do futebol brasileiro, local de onde ela jamais deveria ter saído. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.